Ao contrário do que muitas páginas e perfis jurídicos estão falando, o STJ não cancelou a súmula 182. Olá, sou Giovanni Fialho, idealizador do Advogado Superior, e este aqui é um vídeo sensacional para você que milita no STJ ou quer entender mais ainda a jurisdição superior. Mas antes, se você ainda não curtiu, vai lá, curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso aos tribunais superiores. E hoje nós vamos falar sobre a tal da súmula 182 do STJ, súmula 182. Para começar, esta súmula foi editada em 1997, portanto, sob a vigência do CPC de 73. E nesse código havia o artigo 545, que falava sobre o agravo, chamado de agravinho ou agravo interno, mais conhecido como agravo regimental. Tanto que o próprio texto da súmula faz menção ao artigo 545 do CPC, dizendo ser incabível esse agravo na hipótese de não ter sido impugnado especificamente toda a decisão, ou impugnados especificamente todos os fundamentos dessa decisão. E daí vem a grande questão. A impugnação específica, ela não foi revogada pelo CPC de 2015. Pelo contrário, ela foi reafirmada, tanto que compete ao relator, em qualquer fase do processo, monocraticamente negar seguimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso está no 932, inciso 3 do CPC. Também no agravo interno, no artigo 1021, parágrafo 1º, você tem a obrigatória necessidade de impugnação específica do agravo interno. A súmula 182 foi a fonte para esses dispositivos, para essas normas agora. Mas vamos separar as coisas e entender o que está acontecendo. Peraí, para tudo. Para tudo aí! Embargos de divergência no recurso especial, a sigla é ERESP, 1.424.404, 1.424.404. A Corte Especial do STJ deu uma decisão maravilhosa, brilhante, supimpa, sublime. Relator titio Luiz Felipe Salomão. E foi por unanimidade. Unanimidade a Corte Especial, que é composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Olha só o que entenderam. Peraí. A súmula 182 não pode ser exigida para impugnar todos os capítulos de uma decisão monocrática. Somente os fundamentos diversos de um mesmo capítulo. O que isso significa? Trocando em miúdos, falando de uma maneira mais simples. Se uma decisão monocrática, estamos falando já de decisão do STJ, tá bom? Em sede de RESP ou de agravo em RESP. Se uma decisão do STJ negou o seu RESP, não conheceu do seu RESP, por conta, por exemplo, da súmula 7, falta de pré-questionamento e dissídio jurisprudencial não comprovado. O que você tinha que fazer? Falar desses 3 itens obrigatoriamente. Não é a súmula 7, é só matéria de direito. Ou então não. Então, a súmula 7 e que sim, tinha o pré-questionamento, está aqui por isso, isso e aquilo. E também dizer que o dissídio jurisprudencial foi comprovado sim. Você tinha que falar de todos. Até aqui, isso era comum, desde 1997, mesmo com o CPC de 2015. Mas o tribunal começou a perceber o seguinte, e isso é interessante, é um movimento que não é de agora, de uns 15 a 20 anos para cá. O STJ tem feito uma mudança jurisprudencial lenta quanto à admissibilidade de recursos, ao contrário do que muitos falam aí, que toda hora muda a jurisprudência e tal. Mentira! Temos que analisar cada foco. No que tange à admissibilidade recursal, o STJ tinha esse mesmo entendimento desde 97, quando foi criada a súmula 182, e, parênteses, em 97 ainda existia o que eu chamo de crise existencial do STJ. Mas isso é assunto para outro vídeo. Fecha parênteses. Então, desde 97 até agora, em 2021,
não havia modificação, praticamente 25 anos. Com a mudança de um processo mais garantista, mais constitucional, um pouco mais focado no mérito, o STJ tem feito mudanças na forma de admissibilidade. E ele então disse o seguinte, a súmula 182, ela não pode exigir que a parte impugne todos os capítulos da decisão recorrida. Pegando o nosso exemplo, súmula 7, súmula 211 e dissídio jurisprudencial. A súmula 7 foi aplicada quanto a uma determinada tese de mérito. A súmula 211 foi aplicada quanto a um determinado assunto dos honorários. Ora, se você não quer mais recorrer dos honorários, o que te impede de recorrer do mérito? A recorribilidade parcial tem previsão no CPC? Afinal de contas, qual era o impedimento? E o STJ exigia que você questionasse tudo, mesmo que fosse até, muitas vezes, favorável para você, ou não tivesse interesse, ou concordasse com aquela decisão. Então, isso foi modificado para dizer, não, peraí, se você vai recorrer de uma questão do mérito, por exemplo, responsabilidade civil, você não quer mais recorrer dos honorários? Tá bom, eu não vou aplicar a súmula 182. Não, você não precisa, porque é para ser prestigiada a recorribilidade parcial. Mas, preste atenção, se dentro daquele mesmo capítulo decisório tiver mais de um fundamento, você tem que falar de todos eles. Isso não foi revogado, isso não foi cancelado, isso não foi modificado, isso continua a valer com a própria súmula 182. Ela continua a existir. No agravo interno, ou no âmbito penal chamado de regimental, mas com o mesmo objetivo, o que você tem que fazer é o seguinte, tá bom, ele aplicou quanto a esse assunto de mérito aqui a súmula 7. Cuidado se não falam nas decisões algo do tipo, ainda que assim não fosse, ou ademais, o que isso geralmente diz? Que se fosse afastado aquele primeiro entendimento, quanto àquele mesmo assunto analisado, teria um outro entendimento. No nosso exemplo, nós pegamos súmula 7, súmula 211, quanto a capítulos diferentes, mas o dissídio jurisprudencial era também quanto ao a mesma questão da responsabilidade civil, para a qual foi aplicada a súmula 7. Poderia até ter sido julgado prejudicado o dissídio, mas não foi. Ou seja, existem dois fundamentos negando o RESP por conta do mesmo assunto. Súmula 7 e falta de dissídio quanto à responsabilidade civil. Você vai ter que falar dos dois, porque os dois estão fundamentando a negativa quanto à responsabilidade. Se você falar só da súmula 7, você não tem aqui recorribilidade parcial. Você deixou de impugnar um fundamento quanto àquele mesmo assunto. Então preste atenção nesses dois pontos para você saber exatamente quando você pode ou não. É a mesma ideia da súmula 283 do Supremo, que é válida e aplicável no caso do RESP. Mas atenção, e isso é muito importante, a súmula 182 continua plena, válida, total, quando o assunto é agravo em RESP. O ARESP, lá do 1030 e do 1042 do CPC, que é o recurso que você entra quando o seu RESP foi negado, ao seu RESP foi negado o segmento, melhor dizendo, você então entra com o agravo em RESP. Você tem que falar de todos os pontos, não tem exceção, não tem flexibilidade, não tem qualquer ideia. A própria Corte Especial já julgou esse assunto e disse que no caso do agravo em RESP, tem sim que impugnar tudo, porque ele, o STJ, considera a decisão inscindível, ou seja, não pode ser separada a decisão que admite ou nega um recurso especial. Ela tem um dispositivo único, tanto que o dispositivo é nego segmento ao recurso especial ou dou segmento ao recurso especial. Vou fazer um parênteses, é por isso que é a técnica, aquela decisão que diz dou segmento parcial ao recurso especial. Não existe parcial nesse ponto. Vai chegar no STJ, ele vai analisar tudo. Fechando parênteses. Então, você nesse caso tem que falar tudo. Por exemplo, se ele falou com 8 fundamentos para negar o seu RESP. Não cabe matéria constitucional, foi legislação local, falta de pré-questionamento. Quanto a este assunto A, este assunto B, este assunto C, é súmula 7, dissídio não comprovado, 7 fundamentos. Você tem que falar dos 7. Certo? Então, preste atenção. Em resumo, o que nós temos? Quanto ao agravo em RESP, fale de todos os pontos. Se você deixar umzinho só, por menor que seja, fora, súmula 182. No agravo interno ou agravo regimental, você pode ter o recurso parcial, é o entendimento firmado agora,
Mas, no mesmo capítulo decisório, você tem que fazer a impugnação total, porque é a regra do 1021, parágrafo 1º, e 932, inciso 3 do CPC. Saiba separar quando pode ser impugnado parcialmente ou quando deve obrigatoriamente ser toda impugnada a decisão, e a admissibilidade do seu agravo estará facinho, facinha. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente e me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.